Cadê você? Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo de Jesus para sempre. Meu irmão Erivelto, a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmão Jorge. Estamos ao ar, ao vivo, com mais um programa de Volta para a Palavra. Neste domingo, primeiro domingo do mês de dezembro do ano de 2021, que está acabando, Erivelto. As pessoas já começam com alguns prognósticos por aí, né? Alguns a gente pode ouvir e outros não dá nem para ouvir para o ano que vem. E por aí vai, né? Meu irmão Erivelto, nessa noite, com a sua saudação inicial para o nosso público nessa noite. A paz do Senhor para todos os irmãos. E a todos que estão aí na internet, que agora, ou daqui a pouco ou depois, irão assistir essa programação. Este é o programa de Volta para a Palavra e estamos aqui já no caminho da conclusão deste assunto sobre a doutrina do inferno. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Erivelto, está aí no ar, né? Para a glória de Deus, né? Nossas tags, anunciando nossas redes sociais, né? O pedido de ajuda para que o programa seja mantido e transmitido, né? Eu peço isso aos irmãos que estão nos acompanhando, porque todos precisamos de ajuda. Sem a sua ajuda, fica difícil de o programa caminhar. Eu sei que a primeira ajuda é a de Jesus Cristo, É verdade. né? Mas deixando de lado essa história de ajuda, vamos ao que interessa no programa de hoje. Já está posto lá no Facebook o tema do nosso estudo hoje, que é a continuação do tema de domingo, que a gente começou a ver aqui o que o inferno é, não é assim? Exato. E lemos vários textos da palavra de Deus e analisamos a maioria deles. E hoje nós vamos ler Apocalipse 21, 8. Vamos utilizar aqui, Erivelto, a Bíblia Viva nessa noite, né? 21, 8, o versículo que nós vamos ler aqui para a gente seguir no processo de analisar o inferno como castigo, que foi o assunto Iniciado. que a gente iniciou domingo passado, né? Então veja só, Apocalipse 21, 8 diz assim na versão chamada Bíblia Viva: mas os covardes que deixam de me seguir e voltam atrás, e aqueles que me são infiéis, e os corruptos, e os assassinos, e os imorais, e aqueles que convivem com demônios, e os adoradores de ídolos, e todos os mentirosos, o destino deles é no lago que queima com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Erivelto. A segunda morte, ou seja, a separação eterna de Deus. A Bíblia, quando fala na morte, não está falando na extinção. Nem a morte física é extinção, porque o corpo vai ressuscitar. Então, a segunda morte é um estado eterno de perdição. Um estado eterno, para sempre, de perdição, ou seja, de distância de Deus e de sofrimento, porque o inferno é um lugar caracterizado pelo sofrimento de uma condenação pelos pecados.
Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, para nos salvar. Mas aqueles que querem ainda continuar com os pecados, ofendendo a Deus, sendo desobedientes a Deus, o castigo está reservado no inferno. É o que diz a palavra de Deus. E nós estamos transmitindo aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é enfática com relação ao assunto. Quero aproveitar e dizer que nosso WhatsApp também está aí à disposição. Se alguém de repente quiser entrar em contato, claro que eu não tenho como falar aqui no WhatsApp no momento que nós estivermos no ar aqui, eu posso arrumar um jeito aqui, dá pra gente entrar com o WhatsApp aqui hoje, entendeu? Até o WhatsApp, Deus nos abençoou aqui com o WhatsApp aqui hoje. Então, o nosso WhatsApp tá aparecendo na tela aí, né? E deixe-me só ver aqui como é que ele vai se comportar. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, o WhatsApp vai chegar na tela aí e se você quiser entrar em contato conosco, é só acessar o WhatsApp. Ele está aí para quem quiser chegar. Ele veio no controle aqui devagarzinho. Glória a Jesus. Então, meus queridos ouvintes e irmãos, aqui me atrapalha aqui um bocado aqui. A Bíblia é bem enfática, bem clara. Olha como Jesus falou que as qualidades das pessoas que estarão neste lugar terrível. Os covardes que deixam de seguir os tem medo da multidão, sai da pressão familiar e deixa de seguir Jesus, vem para o Evangelho, mas não volta atrás, não quer seguir. Os mentirosos, aqueles que vivem têm a convivência com os demônios, pessoas de prática ocultista, são pessoas que têm convivência com demônios, porque os demônios operam no ocultismo, essas crenças ocultistas, bruxaria, etc. Sim. E os que amam e cometem a mentira, os assassinos, e uma série outra que outros textos falam, nos idólatras, aqueles que cultuam imagens, adoram ídolos, não só a imagem, mas qualquer coisa, até a sua própria pessoa, o dinheiro, um bem qualquer, é um ídolo, quando você coloca isso adiante de Deus. Nesse ponto, Erivelto, que a gente está tratando aqui, a gente tem que observar que as imagens de fogo no inferno, como o texto fala aqui, né? No lago que queima com fogo e enxofre, essas imagens de fogo no inferno, elas não devem ser tomadas com um literalismo grosseiro. Ou seja, ninguém pense que o inferno vai ser uma fornalha de fogo que você joga o cabo lá dentro e você fica queimando lá, né? Mas essas imagens de fogo, né, lá do inferno, elas são descrições do terror e sofrimento do inferno com uma linguagem desse presente mundo, para a pessoa entender pelo que ela pode passar se ela não se arrepender dos pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo. Bem lembrado, irmão Jorge, porque eu me lembro aqui agora que Jesus falou em trevas exteriores. Então, o fogo do inferno não é um fogo que alumia. Por isso não podem se compreender literalmente. Bem interessante essa sua colocação aí, viu? O fogo muito que queima, mas não alumia, porque são trevas exteriores. É um fogo que queima e não consome. Porque o fogo natural consome, destrói, aniquila, extingue. Mas esse fogo aqui é o fogo da ira divina. Não vamos entender que isso é uma chama de fogo produzida aí, como se faz aqui no mundo, fogo natural. Isso é espiritual. Então, muita gente faz aquela ideia, um caldeirão cheio de fogo,
de chama de fogo saindo dentro dele, ou de uma fornalha com aquelas grandes chamas. E são ilustrações que a mente humana faz. E a descrição bíblica sobre o fogo do inferno é para nos dar a entender esse sentido, não literal. É só uma ilustração. Sei. É o fogo que queima e não consome e também não alumia, porque são trevas. É desse jeito. Nosso WhatsApp está no ar aí, viu? Para quem quiser ver. Olha, um castigo, vamos analisar isso de outra maneira agora. Um castigo pode ser uma pena decorrente de uma lei positiva ou de uma lei natural. Se você olhar aqui no contexto de convivência humana, certo? A lei positiva que nós estamos tomando como exemplo aqui existe pela vontade de quem a propôs e poderia ser diferente, né? As penas dessa lei positiva, elas são decorrentes, foram escolhidas por quem estabeleceu a lei. Por exemplo, os homens estão cansados de criar lei em toda casa legislativa que você imaginar, né? Sempre existe lei para alguma coisa. E nesse âmbito, a maioria das leis, elas fica sem efeito algum, porque existe muita lei que não serve para nada praticamente, né? Mas é lei, certo? Então, veja só, dentro desse exemplo, quando alguém transgride algum tipo desse tipo de lei, existem penas que foram estabelecidas por quem fez a lei, né? E essas penas, elas são mutáveis, ou seja, elas podem mudar, né? Mutável é poder mudar, né? Podem ser corretas e podem ser razoáveis, né? Mas não necessárias, certo? Por exemplo, se você pegar um doce, né? Acontecia muito isso no nosso tempo, né, Erivelto? Que eu vou citar aqui, né? A nossa mãe dizia, se você pegar aí um doce desse, eu vou bater na sua mão, né? É um exemplo de lei positiva. Aí outro exemplo de lei positiva, se você dirigir a 100 por hora, tiraremos sua licença, né? Geralmente, na lei de trânsito, pode ter alguma coisa aí contra a alta velocidade, né? São exemplos de lei positiva. Só que existe também a lei natural, né? A lei natural é um enunciado de uma verdade científica, Erivelto, que para ser reconhecida como tal, deve ter certas características de generalidade e abrangência, tendo um aspecto prático. Ou seja, as penas da lei natural, elas são intrínsecas, estão dentro dela, já vêm junto com ela, né? Exato. Por exemplo, elas não são penas extrínsecas, ou seja, penas que vêm de fora, mas são necessárias e não são dispensáveis como uma lei positiva. Por exemplo, se você comer esse doce antes do jantar, perderá o apetite. Isso é um exemplo de lei natural. Por exemplo, tem muitas pessoas que se comer alguma coisa antes da refeição, ele não consegue jantar, não consegue almoçar, porque ele comeu alguma coisa ou bebeu alguma coisa. Isso é uma coisa que já está naquele tipo de lei natural. Ou seja, come antes de comer a comida normal, então ele não vai ter apetite. Vale lembrar que as leis naturais, elas também foram criadas por Deus. Quando Deus criou o universo, criou o mundo e criou o ser humano, cada um de nós nesse mundo, sejamos humanos, sejam animais, sejam árvores, todos nós temos a nossa estrutura e temos limite. Então, a lei natural foi criada por Deus. As leis físicas, entre as quais está a lei da gravidade, né? A lei da atração dos corpos, a lei de ação e reação, e etc., foram criadas pelo Criador. E o inferno está dentro desse contexto de lei. É a lei moral e espiritual. Então, tira a conclusão aí lógica. O exemplo que o irmão Jorge está citando. Se você começar a comer muito doce,
você vai prejudicar seu pâncreas. Você vai ter uma diabetes. Então é a consequência. Então o inferno é uma consequência de uma vida desregrada para com Deus e o próximo. Uma vida que transgride a lei de Deus. É interessante isso, Zé, né, velho? Porque outra coisa que a gente pode falar aqui, por exemplo, se você dirigir a 100 por hora, arriscará a sua vida. E arriscar é uma coisa que está dentro dessa lei natural. Ou seja, quanto mais velocidade a pessoa coloca em um transporte, mais ela está sujeita a arriscar a vida com um acidente que pode ser provocado. De repente, alguém saltar de um penhasco, vai morrer. Saltar de um prédio de cima de uma ponte, dependendo da altura, vai morrer. É um exemplo de lei natural, né? Por exemplo, outra coisa dentro da vida mais comum do ser humano, se você for um promíscuo, um prostituto, um cara viciado em sexo, ou uma mulher viciada em sexo, você pode pegar doenças transmissíveis. Exatamente. Não é? Muitos têm pegado. Como a AIDS, por exemplo, né? E outras doenças que se transmitem através de atos sexuais, que a gente não vai estar aqui agora gastando tempo com esse tipo de doença, porque todo mundo sabe o que é isso. Mas é um exemplo de lei natural. Quanto mais você tem parceiros ou parceiras e se relaciona com toda qualidade de pessoas, você está sujeito a pegar doença. E as leis, elas, né, são criadas para disciplinar a conduta. Sim. Disciplinar a conduta em vista das limitações. Sim. Então, o ser humano tem limite. E quando o homem não quer aceitar os limites, falando no contexto espiritual agora, você vai sem consideração alguma com a palavra de Deus, você está fora do limite da vontade de Deus, tem a consequência. E aí vem o inferno. Então você está percebendo aí que tudo tem uma consequência? É uma consequência. Olha só isso. Na ética da lei natural que nós estamos falando, né, porque isso tudo que a gente falou aqui agora são exemplos de penas de lei natural, né? Na ética da lei natural, a virtude é sua própria recompensa. Ou seja, que virtude? No exemplo desse que eu dei por último aqui, se a pessoa não for uma pessoa promíscua, ela não vai estar sujeita a adquirir doenças sexualmente transmissíveis, como a gente falou aqui, né? Ou seja, a virtude de você não ser promíscuo é a recompensa. E o vício é o próprio castigo. Ou seja, quanto mais a pessoa é viciada nesse tipo de coisa, mais ela está sujeita a ser castigada com doenças sexualmente transmissíveis, que é o que acontece por aí. Só que muita gente, Erivelto, não olha desse ponto de vista que nós estamos olhando aqui. Não né? Não olha. Então, a virtude é para a alma o que a saúde é para o corpo. Viu esse trocadilho como é interessante? Muito interessante. A virtude é para a alma o que a saúde é para o corpo. Ou seja, quanto mais eu procuro, por exemplo, obedecer à vontade de Deus, mais eu me aproximo dele e mais eu não vou estar sujeito aos castigos previstos pela palavra de Deus, que estão escritos na palavra de Deus. Verdade. Eu me lembro, né? Me lembro que quando eu estudava no primário, aí uns 40 anos atrás, mais ou menos 50 anos atrás, eu me lembro que no começo do ano, as professoras falavam para a gente: bom comportamento em sala de aula conta ponto. Bom comportamento. Eu, no segundo grau, eu passei por um risco de ser reprovado, porque eu passei em média nas matérias todas, mas eu fiquei para recuperação em matemática, precisando de 7. Aliás, precisando de 6. E eu só alcancei nota 5. E o professor ia me reprovar.
Da minha parte, eu aceitei, fiquei calado, mas aí meus colegas todos foram apelar ao professor, que eu tinha passado em média nas outras matérias, que eu era bem comportado. E aí, devido aos apelos dele, né, que foram meus advogados, o professor me deu um ponto. E assim eu passei de ano. E Deus nos incentiva com recompensas. Além de nos oferecer a salvação, que é de graça, ainda nos incentiva a nossa obediência com a promessa de galardão. Então a lei traz benefício para quem obedece e traz prejuízo para quem não obedece. Glória a Deus. Nosso irmão José Brito está dando o ar da graça aqui, viu, Erivelton? Shalom para ele. Shalom para Brito. Brito, meu irmão, Deus te abençoe. Viu? Pai do Senhor para você. Ó. A virtude é para a alma, o que a saúde é para o corpo, né? Tem suas estruturas intrínsecas necessárias, né? E imutáveis. Então, tanto que todas as boas ações acarretam bem, tanto para o executante como para o beneficiário, né? E todas as más ações prejudicam o executante e a vítima, se você for observar quando o cara está fazendo coisa errada, né? Então, analise a ordem de Deus a Adão e Eva, lá no paraíso, para não comer o fruto proibido, né? Este é um exemplo de lei positiva. Se eles desobedecessem a Deus, seriam punidos com a morte. Se fosse uma lei natural, a pena que era a morte seria decorrente da mera ingestão do fruto proibido. Dá para entender aí? Tá. Né? Se isso fosse venenoso, é claro, né? É. Porque não tem como dizer que é venenoso aquele negócio lá. Não. Então, não dá desobediência à vontade de Deus, né? Mas a gente não entende o castigo do inferno como pena decorrente de uma lei positiva, por não cremos ser algo que Deus poderia ter estabelecido de forma diferente. O castigo do inferno, ele é inevitável pela lei natural, pois qualquer alma humana que recuse livremente a única fonte de toda vida e júbilo encontra a morte e a miséria como suas penas inevitáveis. Eu vou repetir isso aqui. Olha. O castigo do inferno é inevitável pela lei natural, pois qualquer alma humana que recuse livremente a única fonte de toda vida e júbilo encontra a morte e a miséria como suas penas inevitáveis. Consequência. A desobediência tem consequência. E a obediência também. A obediência tem o galardão e a bênção de Deus. E a desobediência tem como consequência o castigo, a penalidade. Que é, no caso aqui, o inferno, né? Isso. Para o qual Deus não criou o homem, como está escrito, mas que o homem estará sujeito a ele se morrer sem se arrepender dos seus pecados. Olha, existe uma pintura famosa, que eu vou usar como exemplo aqui, né? De Jesus com a lâmpada batendo na porta. No caso, a alma, né? A porta não tem maçaneta do lado de fora da porta. Apenas do lado de dentro é que a porta da alma pode ser aberta livremente para a bondade, a verdade e a alegria. Certo? E apenas por dentro é que ela pode ser trancada. Se nós trancarmos a porta, nossa loucura e nosso crime são os próprios castigos. Ou seja, a partir do momento que o ser humano, ele deliberadamente busca desobedecer a Deus e a sua palavra, a única coisa que vai sobrar para ele é o castigo eterno, a morte eterna. A sua inserção, né? Eu prometi não usar a palavra difícil aqui, mas eu vou usar essa, inserção
né? No inferno. É, inclusão. Porque, meu irmão, o inferno é real. O inferno não é algo que foi criado para enganar e amedrontar as pessoas. A palavra de Deus fala sobre isso. Apesar, Evelio, eu estou lembrando aqui agora que eu estava vendo uns vídeos de um camarada que está no YouTube aí, que ele está tentando desconstruir todas as doutrinas da Bíblia. Ele diz que não existe inferno, ele diz que não existe volta de Jesus, ele diz que não existe punição e por aí vai. Eu estava vendo o que ele estava falando, eu digo, mas rapaz, esse cara é um processo complicado na vida desse homem, né? Porque existem pessoas que não creem nisso. É Piracicaba, né? Eu acho que não é Piracicaba, não. Eu acho que é outra coisa, mais grave. perigosa. Mais grave. É, mais grave, sabe? Então, veja só. Dito isso, né? A gente vê a primeira parte do inferno é castigo. E eu quero introduzir aqui, hoje, nós temos ainda uns 10 minutos de live aqui. Eu diria que tal cidadão tem a síndrome da incredulidade rebelde crônica. Essa é interessante, não? Síndrome da incredulidade rebelde crônica, né? Em outras palavras, é desobediente a Deus mesmo, né? E está sujeito a ir para o inferno, você não se arrepender dos pecados que está sendo cometido, né? É a patologia, que a medicina não classifica não, mas a Bíblia... É complicado. Preste bem atenção. Nós falamos no primeiro ponto, desde o programa passado e até agora, que o inferno é castigo. Não foi assim? Agora nós vamos dizer que o inferno é sofrimento. São 3 coisas que nós vamos falar que o inferno é. Primeiro, o inferno é castigo. Segundo, o inferno é sofrimento. Então nós vamos ler agora a carta aos Hebreus, ou o livro de Hebreus no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 26, Erivelto, que diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Versículo 31 diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí, como eu estou fazendo um paralelo com a versão da Bíblia Viva, que eu li a NVI agora, né? A Bíblia Viva diz assim, versículo 26, se alguém pecar deliberadamente rejeitando o Salvador depois de ter conhecido a verdade do perdão, este pecado não é coberto pela morte de Cristo. Não há meio de livrar-se dele. Não restará mais nada para aguardar, a não ser um terrível castigo e a tremenda ira de Deus que consumirá todos os seus inimigos. É uma coisa horrenda cair nas mãos do Deus vivo, versículo 31 do mesmo capítulo 10. Então, esses 3 textos aqui, e mais outros que nós vamos ler aqui, começa, Erivelto, a nos mostrar que o castigo, o inferno é sofrimento, e o castigo envolve exposição à ira de Deus. A ira de Deus é um atributo que nós vamos ter a oportunidade aqui de, quando a gente estiver falando sobre atributos de Deus, eu creio que nós vamos falar sobre a ira de Deus, que o assunto atributos de Deus, Erivelto, é um assunto que é praticamente desconhecido, entendeu? Do povo de Deus, do mundo, atributos de Deus. Verdade. É um assunto que ninguém fala, sabe? E nós vamos falar aqui, porque aqui é o programa de volta para a palavra. Nós vamos entrar nesse assunto. Aqui é a Bíblia, não importa que alguém goste, que não goste, que agrade, que não agrade. Que alguém não nos assista, né? Que são poucas as pessoas que nos assistem, nos escutam. Esse assunto aqui, por exemplo, pouquíssimas pessoas estão assistindo, ou vão assistir. Mas nós estamos deixando um recado no ar. Um recado no ar. Que alguém um dia vai saber. Alguém falou. Alguém falou. E, não foi, e nós não somos os primeiros e nem seremos os últimos, porque Deus, ele sempre levanta alguém para falar a sua palavra. Né? Ele sempre levanta alguém para falar a sua palavra.
Olha só, eu li Hebreus, né? Agora eu vou ler Romanos. Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Aliás, ao versículo 11. Diz assim, Erivelto: portanto, você que julga os outros... Aliás, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Eu ainda quero ler um texto aqui, para a gente comentar. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nesse texto primeiro aí de Romanos, Sim. Paulo começa essa argumentação a partir da prática dos judeus. Porque Paulo estava escrevendo para uma comunidade mista, né? Judeus e gentios, judeus e não judeus. E os judeus, por eles terem a lei de Moisés, se gloriaram na lei de Moisés, eles julgavam muito o gentio, chamavam gentio de cachorro, né? Dizia que o gentio era o povo sem Deus, era um povo... Enfim, eles julgavam os gentios, os pagãos, pelos pecados dos pagãos, mas eles não viam os pecados deles, que tendo recebido a lei de Deus através de Moisés, transgrediram essa lei. Então Paulo começa a argumentar justamente a partir dele, porque julga os que fazem tais coisas, sendo que ele mesmo praticava até piores. E aí ele parte acerca dessa questão, castigo e retribuição divina, né? Castigo para quem pratica o pecado, vai resistir na bondade de Deus, não se arrepende, não reconhece Cristo como Salvador, e a vida eterna e a bênção e a felicidade para aquele que o reconhece e procura obedecer. E João 3,36 mostra claro que Deus é amor, mas é justiça também. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho, rebelde ao Filho, porque incredulidade é rebeldia, não crer em Jesus, como a Bíblia manda você crer, porque você pode estar pensando aí que crê, mas do seu modo, crê, mas continua vivendo do seu jeito, como você acha que deve ser, é rebeldia. E sobre o tal, diz o apóstolo João, sobre ele permanece a ira de Deus, ou seja, a ira já está, porém ela está em suspensão, meu Deus. Em suspensão. Quando você estiver vivo, essa ira está em suspensão pela misericórdia que lhe é oferecida. Mas quando o homem parte desta vida, nesse estado de rebeldia, então
Aí ele que permanece sobre ele, vai cair sobre ele. É. A Bíblia, você que me escuta aí, meu irmão, meu amado, minha amada, que vai me escutar, ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para nós, os seres humanos. Então, a Bíblia é muito clara nesses textos que nós estamos lendo aqui e analisando. A Bíblia diz aqui em Romanos, onde a gente leu, Erivelto, uma coisa interessante. O texto diz, portanto, você que julga os outros é indesculpável. Se o cara ficar somente com essa frase aqui, né? Alguém já pode dizer até, vocês dois que estão aí fazendo esse programa, tá julgando a gente. É isso que eu pensei aqui né? agora. Tá julgando a gente. Só que o resto do texto diz assim, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Então, a partir do momento que nós não praticamos as mesmas coisas pela graça de Deus que é derramada sobre nossas vidas, por causa do compromisso que Jesus tem conosco em nos ajudar em uma vida de santidade, nós temos condições sim de falar sobre essas coisas para as pessoas que andam praticando. E não é um julgamento, como você pensa, condenatório. Não, é um alerta que nós estamos fazendo aqui para que você saia dessa situação que você está agora. Por quê? Porque o fim está próximo. Jesus está às portas. Esse julgamento que nós estamos falando aqui, ele vai acontecer. Querendo ou não, gostando ou não, Erivelto. Vai. Ele vai acontecer. É inevitável. Não é inevitável. Deus falou, vai se cumprir. Deus falou, vai se cumprir. E eu creio na palavra de Deus. Por isso eu estou lhe dizendo nessa noite, creia também na palavra de Deus. Geralmente as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas têm essa atitude de dizer que nós estamos julgando. É. Nós não estamos emitindo ou pronunciando um julgamento sobre a sua vida por nossa conta. Nós estamos transmitindo o julgamento divino que a palavra traz. Até porque nós não somos sim, ela Deus. tem direito de julgar. Até porque nós não somos Deus. Também não somos Deus. Nós não somos Deus. Mas nós estamos aqui na qualidade de instrumentos de Deus para falar a palavra de Deus para você que nos escuta e nos vê. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E tem outro texto aqui que eu não vou analisar todo ele. A gente está procurando fazer um resumo aqui para falar sobre a exposição do pecador que está debaixo da ira de Deus. O texto do versículo 4 diz assim, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Olha só, bondade, tolerância e paciência. Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento, ou seja, o Espírito Santo trabalha incansavelmente, Erivelto, 24 horas por dia, em toda a face dessa terra, tentando buscar as pessoas para serem salvas, por intermédio de várias ferramentas que ele pode utilizar para alcançar o pecador. Mas as pessoas estão desprezando esta riqueza, essa bondade, tolerância e paciência de Deus. Muitos dizem assim, eu estou muito bem, a minha vida é boa, mas isso é a tolerância e a bondade de Deus. É. Para esperar que você se arrependa. Você caia em si, caia na real e se arrependa. Nós não estamos aqui com um propósito proselitista de querer trazer você para a nossa denominação. Até porque esse programa aqui não tem caráter denominacional. Aqui é a Bíblia. De volta à palavra de Deus. Essa a nossa intenção é essa. É que assim como Jesus nos esclareceu um dia por meio de alguém que Deus usou, que o mesmo aconteça com você por intermédio da nossa instrumentalidade que Cristo nos dá. É verdade. Olha só. Contudo, versículo 5. Por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado,
você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Um dia, Deus vai julgar a humanidade. E o julgamento dele é justo. Você observa os homens aqui na terra julgando, e muitas vezes o julgamento é injusto, parcial, unilateral. Mas o de Deus, ele é imparcial e é justo. E não é unilateral. É um julgamento correto. Total. Deus, ele terá toda a razão em julgar a humanidade e condenar todos aqueles que persistiram em desobedecer a sua palavra enquanto viveram aqui na terra. Ele não vai deixar de ser justo. Ele não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar de ser santo quando ele fizer esse julgamento. Porque de repente alguém pode dizer, como dizem, né? Deus é injusto. Se Deus fosse justo, ele não deixava acontecer tudo que a gente vê acontecer aqui na face dessa terra. Eu já vi pessoas dizerem isso. Já também. Né? Mas Deus é justo, Deus é santo, Deus é fiel. Ele continua no seu lugar, no seu trono, esperando que o ser humano se arrependa dos seus pecados. O que acontece de ruim nesse mundo são as escolhas das pessoas. E o versículo 6, desculpa a interrupção, Erivelto, aproveitando esse seu gancho aí, diz que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que nesse julgamento não vai ser um julgamento coletivo. É a primeira coisa. Cada pessoa vai se apresentar diante de Deus, só ela e Deus. Um a um. Um a um. E tudo ao seu respeito. Desde o tempo que você era informe no ventre da sua mãe, está registrado no céu. Deus tem tudo sobre você. Deus tem um dossiê completo. Dossiê completo, inclusive do que se pensa. Do que se pensa. Não é somente das ações por intermédio do corpo, não. É inclusive do que se pensa. Deus tem esse dossiê. Então, cada um será retribuído conforme o seu procedimento. Aí o texto ainda diz no versículo 7, ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem, porque é uma luta você obedecer a Deus, né? Contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, né? Buscam glória e honra e imortalidade, né? Para aqueles que porventura não saibam o que é dossiê, dossiê são todos os dados que o juiz tem sobre um réu, que estão numa pastazinha lá, no tribunal. E levando... E algumas pessoas, o dossiê é grande, Jorge. Já vi casos de julgamento que tem que ser carregado em caminhão. Situação, né? O cara era famoso, né? A fama era grande, né? A fama era grande. Muitos atos praticados. Imagina um dossiê celestial dele. Mas se o dono desse dossiê aí se arrependeu, aí tem um cancelamento total desse dossiê, certeza. Né? Essa é a maravilha da graça de Deus. Deus é muito lindo. Olha, Deus é lindo. Eu digo lindo porque a gente não tem palavras humanas para descrever Deus. Verdade. Né? E para nós concluirmos hoje, Erivelto, nós já estamos aí com quase 50 minutos. Eu quero fechar aqui na parte do texto do versículo 36 do Evangelho de João, no capítulo 3, que ele diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu quero dizer umas últimas palavras aqui nessa noite. Quando a Bíblia diz quem crê no Filho tem a vida eterna, quer dizer o quê? Que este crer é diferente do crer que muita gente pensa que é o crer. Deu para entender o processo? Né? Dá. Ou seja, para muita gente crer é um crer intelectual.
é um crer que é balbuciado pela a boca, os lábios, né? Só que esse crer que a Bíblia está falando aqui, se você for estudar o significado desta palavra nos originais da língua grega, você vai descobrir que esse crer aqui fala de uma fé ativa, ou seja, de alguém que acreditou que a palavra era de Deus e buscou praticá-la. E isso começa por acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar ele dos seus pecados. Começa a crer no sacrifício, né? Porque a gente está se aproximando ainda da época que chama de Natal, e as pessoas gostam muito dos presépios, né? Dos enfeites natalinos, aquela coisa todinha, e aparece até uma certa comoção por causa daquilo ali, mas a verdade é que as pessoas não conhecem a profundidade e o porquê do Filho de Deus ter nascido aqui na terra como homem, né? Ter sido concebido de forma sobrenatural e nascido de forma natural, e a missão que ele veio cumprir aqui na terra. Porque quando ele foi crucificado na cruz, aquela crucificação na realidade era um sacrifício que estava sendo oferecido a Deus em favor de mim e de você que está me escutando, para que nossos pecados pudessem ser cancelados e a gente receber o perdão de Deus. Mas se eu não acredito nem em Jesus, do jeito que ele é, e nem no sacrifício que ele ofereceu na cruz em meu favor, então o que vai sobrar para mim se eu viver assim é a ira de Deus sobre a minha vida. É isso que vai acontecer. É isso que a Bíblia diz. Né? Então, cuidado com isso. Medite nisso que nós estamos te dizendo, porque eu e o Erivelto, a gente não está aqui com nenhum tipo de prazer em dizer que você está em estado de condenação. Antes, a gente deseja que você se arrependa dos seus pecados e receba de Deus o perdão por intermédio de Cristo. E se existe alguém mais interessado do que eu e Erivelto que isso aconteça, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Né? É o próprio Deus. Então, nessa noite, entenda essa palavra. Busque conhecer mais a Deus através da palavra. Procure entender o plano de Deus para a sua vida através da palavra. Entregue a sua vida a Jesus Cristo o mais rápido possível, porque ninguém sabe quando é que esta vida aqui vai acabar. Deus abençoe sua vida. E até o próximo programa de Volta para a Palavra, no próximo domingo, se Deus quiser, Erivelto com sua saudação final. Grato pela atenção, até aqui dispensada, e dos que ainda poderão ouvir, né? Aí pelos diversos aplicativos que a gente tem, diversas plataformas, né? Elas estão sendo anunciadas aos poucos aí na tela. Na tela. Muito obrigado, né? Que Deus vos abençoe. Nosso propósito aqui é para o seu bem. Nós não estamos afirmando nada de nós próprios. Nós não somos ninguém, não temos autoridade nenhuma para fazer nenhuma afirmação de juízo sobre a vida de ninguém. A Bíblia nos proíbe tal coisa. Mas nós transmitimos a você o julgamento de Deus. Deus já julgou. Aqueles que creem em Jesus serão salvos do inferno, dos seus pecados. Mas aquele que não crê, a ira de Deus virá sobre ele. É o julgamento divino e nós somos apenas transmissores da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida nessa noite, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos que estiveram conosco hoje, né? Tem pelo menos 2 que estão aqui ao vivo. Só Brito se manifestou. Deus abençoe você, Brito. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Amém. Eis que não dormirá o que guarda Israel.